usa você nesse manhã. Muito obrigado pela privilégio. Prazer. Bom dia a todos, mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês, os irmãos que vieram junto comigo de Brasília. Estão apreciando conhecer esse lugar tão lindo, muito lindo mesmo. E eles estão encantados com todo mundo. Educação, todo lugar que a gente passa, todo mundo cumprimenta, fala oi, fala boa tarde. E a gente está achando muito, muito bom estar aqui com vocês, tá bom? Eu quero fazer uma leitura e depois um pensamento para nós. Até as crianças eu vou tentar fazer de um jeito que possa entender, tá bom? Eu vou ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no Novo Testamento. Vou lendo, eu não vou ler, o texto seria longo, mas eu vou lendo umas partes só, vou citando os versículos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. E está escrito lá: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Mais para frente um pouco desse texto aí, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais para frente um pouco, versículo 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Mais para frente um pouco, capítulo 2, versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Essa carta, essa epístola do apóstolo Paulo, foi escrita para um grupo de pessoas a quem ele se referiu dizendo a igreja de Deus que está em Corinto. E quando ele escreve para estas pessoas, ele tem um alvo no coração dele, um ponto principal no coração dele. É lembrar aqueles irmãos que a vida deles, a vida eterna que eles ganharam, a salvação eterna que eles desfrutavam, a certeza do céu que eles tinham, era por meio do Senhor Jesus Cristo. Paulo foi um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Apóstolo quer dizer um mensageiro, um enviado direto da parte de Deus, sem alguém no meio, sem uma interferência de alguém. O apóstolo era aquele que recebia direto da boca de Deus, do Senhor Jesus Cristo, sem ninguém falar para ele, e ele falava para as pessoas o que Deus dizia para ele. Então, não tinha comunicação entre pessoas, um falando para o outro. Estes falavam de Deus aos homens.
mesmo sendo um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, alguém que nós diríamos que é muito grande, muito elevado, nós pensaríamos assim, Paulo disse: eu fiz tudo o que eu pude, fiz todo o esforço possível para que a fé de vocês nunca fosse apoiada em mim. Nunca. Em nenhum homem, em nenhuma outra pessoa, a não ser no Senhor Jesus Cristo. E por que ele fala isso? Por que ele dá essa ênfase? A diferença de Paulo, o apóstolo, Pedro, ou João, ou Daniel, como nosso irmão citou, ou qualquer outra grande pessoa que serviu a Deus fielmente, a diferença entre qualquer pessoa e o Senhor Jesus Cristo é uma diferença que não tem forma de calcular. Porque o Senhor Jesus Cristo é Deus, porque o Senhor Jesus Cristo fez o que nenhuma outra pessoa poderia fazer. Ninguém poderia fazer. E nessa carta aqui, ele explica o que o Senhor Jesus fez para nós. O que o Senhor Jesus fez para nós e por nós. E ele dá uma ênfase numa palavrinha pequenininha. Cruz. Cruz. Como é cruz em espanhol? Mesma coisa? Cruz também. Mesma palavra, cruz. Ele focaliza, ele centraliza a cruz do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por quê? Porque tem um problema com todos nós, uma situação grave que o irmão já citou aqui agora, que nós temos algo que nos deixa separados de Deus para sempre, que não pode entrar na presença dele sem que isso seja plenamente resolvido, removido, tirado de nós. É pecado. Pecado. Todo mundo sabe que as crianças, a gente chama as crianças de inocente. De fato eles são, porque eles não conseguem entender tudo ou diferenciar tudo. Inocente. Mas mesmo as crianças, na inocência delas, elas conseguem fazer coisa errada, certo? Faz coisa errada. Às vezes uma criança em apuros, como esse pequenininho que está aqui, ó, ele pode falar uma coisa errada e ninguém ensinou ele a falar aquilo. Mas ele fala. Ele pode fazer alguma coisa errada, esconder um erro dele, vamos supor que ele quebra alguma coisa lá, e ele não quer dizer que ele quebrou para não levar uma bronca da mãe dele, ele vai mentir. Quem ensinou ele a mentir? Como ele consegue fazer isso? Isso é uma prova de que nós, como disse Davi, o grande rei Davi, nós nascemos em pecado, nós fomos gerados em pecado, e Davi disse assim: em pecado me concebeu a minha mãe. Acho que todo mundo aqui gosta da mãe. Amamos nossa mãe. Amamos. A mãe é uma figura gigantesca, a mãe é uma figura muito preciosa para todos nós. Ninguém gosta que fala mal da sua mãe, né? Na escola, não é assim na escola? Quando alguém fala uma coisa para nós? Não fala da minha mãe. Se você falar da minha mãe, ó, não é assim que faz todo mundo? Porque não pode falar mal da sua mãe. Mas Davi disse assim: a minha mãe me deu algo muito ruim que tinha nela, que é o pecado. Eu nasci em pecado. Então, como você tira o pecado do seu corpo? Como que você remove o pecado? Como que você se limpa dos seus pecados? Não tem jeito. Porque a Bíblia ensina para nós que o salário do pecado, a condenação do pecado, a justiça pelo pecado é a morte. É o cemitério. E todas as cidades do mundo inteiro, em qualquer cultura, de qualquer religião, de qualquer crença, tem cemitério. Não tem jeito. Uns queimam os seus mortos, outros jogam os seus mortos em algum lugar, outros sepultam os seus mortos, outros fazem uma cerimônia, outros não fazem, do jeito que for. Mas morre. As pessoas que os homens consideram muito elevadas, as pessoas que os homens consideram, que chama de santo, ou pessoa muito boa, ou uma pessoa graduada espiritualmente, estas pessoas morrem. E essa é a prova de que eles têm pecado como nós temos. Todos iguais. Paulo fala isso. Todos pecaram
E todos estão destituídos, separados, afastados da glória de Deus. Não pode entrar no céu. Não pode entrar no céu por causa do pecado. Então a cruz é o lugar onde Deus fez uma transferência. Deus fez uma transferência de culpa. Deus lançou a culpa dos pecados da raça humana, da humanidade, de todos os homens, sobre o seu filho. Sobre o seu filho. Sentenciou seu próprio filho para morrer. Porque se o salário do pecado é a morte, ele tem que morrer. Dá a sua própria vida sobre a cruz. Deus, o Pai, entregou o seu próprio filho para morrer, sendo ele sem pecado, sem culpa, tomando a nossa culpa, para colocar a sentença na cruz. Então, a sentença do pecado é a morte, o salário. Está lá, ele morreu. Pagou. Só que se ele ficasse ali, não teria triunfo. Como que vence a morte? Se o salário do pecado é a morte, então tá, morre. Mas acaba. E aí, como que sai? Como que faz? Por isso que o Senhor Jesus foi naquela cruz. Para morrer. Foi sepultado. Colocado uma pedra. O selo do anel do imperador colocado lá. Ninguém podia abrir. 3 dias depois que ele foi sepultado, ele rompeu as ânsias da morte, saiu da morte, deixou a morte lá e o pecado lá. Então Paulo disse, como o Senhor Jesus Cristo fez isso sozinho, eu apresentei isso para vocês para que a vossa fé fosse colocada nele. Nele. Ah, mas isso é uma coisa muito estranha. E Paulo fala isso nesse texto. Você pode ler quando chegar em casa o capítulo 1 inteiro, o capítulo 2 inteiro, e você vai ver que tem uma discussão entre as pessoas, por causa do seu raciocínio. E ele compara 2 grupos de pessoas. Diz assim, olha, os gregos buscam sabedoria. Naquela época, os gregos eram considerados os pensadores, os filósofos, que tinham as ideias, pensavam muito. Os gregos buscam sabedoria, tenta interpretar tudo. Tenta colocar tudo. Por exemplo, tem um telhado aqui. Por que você tem que fazer um telhado inclinado? Porque a chuva tem que escorrer. Isso é sabedoria. Se você faz o telhado reto, vai criar uma poça d'água lá em cima e o telhado vai desabar. Isso é sabedoria. Tem porque o israelita viu muitos sinais do poder de Deus. O irmão citou aqui algumas coisas. O Deus do impossível. E o israelita tinha experiência de ter sido tirado da escravidão do Egito por uma manifestação do poder de Deus por muitos sinais. Esse rio é grande. Quando chega lá embaixo, lá em Manaus, ele está mais largo ainda. O Mar Vermelho era mais largo ainda. E sem ninguém fazer nada, Deus manda um vento, abre o rio, o mar no meio, e os israelitas passam em terra seca. Isso é um sinal muito grande. Quando você vê isso, você fala, então eu creio em Deus. Eu creio nele, porque eu estou vendo um negócio grande. Então Paulo está dizendo, tem um grupo de gente inteligente, que quer usar a sabedoria, tem um grupo de pessoas que quer ficar vendo sinais miraculosos, coisas grandes, para poder crer. Paulo disse, eu não quero nem sabedoria, nem sinal. Eu vou chamar aqui de loucura. Eu preguei a loucura de Deus, que é mais sábia do que os homens. O poder de Deus na salvação de um pecador. Por não ter sentido na nossa cabeça, o que é que vai ser esperado da parte de Deus para nós? A fé. Deus espera só isso. A manifestação da nossa fé. A fé. Confiança plena. Se você... No ombro do pai. Porque ele confia no pai dele. Não é?
Se você subir aqui em cima ou lá em cima e seu pai, que é fortão, disser para você, pula que eu seguro, a criança pula. Um adulto fica olhando, não, é meio doido pular, não vou pular não, vai machucar, não vai aguentar não. O adulto fica pensando, a criança vai. Confiança total. E o Senhor Jesus falou exatamente, se não tiver fé, como uma criança, não pode ser salvo, não pode entrar no reino de Deus. Ensinando para nós como as crianças são. A fé genuína, a fé sincera, a fé colocada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E foi exatamente isso que Paulo pregou. Ele disse, eu quero que vocês creiam na obra do Senhor Jesus Cristo feita na cruz. A cruz doeu. A cruz foi horrorosa. A cruz foi o extremo da humilhação. A cruz foi o máximo da vergonha. Quando qualquer um de nós faz uma coisa errada, que todo mundo na cidade vê ou fica falando, a gente tenta esconder o erro. Para que os outros não fiquem apontando o dedo. Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Certo? O Senhor Jesus não, ele se colocou na humilhação extrema, na vergonha extrema, pela culpa minha, pela culpa sua. Eu fiz coisa errada. O Senhor Jesus levou o meu erro em si mesmo. Para quê? Para que aquele que nele crê, confia nele, no sacrifício dele, no valor da obra que ele fez, seja salvo. Então Paulo vai escrever essa carta para estas pessoas. Eles eram pessoas salvas. Porque ele falou dos gregos e dos judeus. Qualquer um deles que cresce no Senhor Jesus não ia mais ser chamado de grego ou judeu. Ia ser chamado de salvo. Um filho de Deus. Não interessa mais a raça. Nós aqui estamos numa mistura de raça, né? Pelo que eu estou percebendo. Nós somos tudo misturado. E qual é o problema? Isso não importa mais. Aquele que creu no Senhor Jesus Cristo pode ser a raça que for, qualquer um. Somos irmãos em Cristo. Salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Esse grupo de pessoas salvas tinha uma coisa em comum. O que eles tinham em comum? O Senhor Jesus Cristo. Se você ler o capítulo 1 e 2 de 1 Coríntios com calma, você vai achar um grande destaque daquilo que Deus, o Pai, fez, daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez e daquilo que o Espírito Santo fez e faz. Agora, você vai ver aqui. Você vai ver nesses 2 capítulos, Deus, o Pai, o seu amado Filho e o seu Santo Espírito trabalhando em absoluta harmonia para nos salvar e para nos capacitar ao serviço dele. E uma das coisas que o Espírito Santo faz é agregar, unir pessoas salvas, não uma pessoa unida na outra, mas essas pessoas todas unidas ao Senhor Jesus Cristo, ajuntadas a Ele, agregadas a Ele, reunidas a Ele, interessadas nele, promovendo a glória dele, promovendo a exaltação daquele que se humilhou por nós. E esse grupo de pessoas, Paulo chama a igreja de Deus que está em Corinto. É o nome que ele diz. É a igreja de Deus que está em. Então, um grupo de pessoas salvas constitui a igreja de Deus em tal e tal lugar. São Gabriel, Manaus, Brasília, qualquer lugar. Aquele grupo lá, igreja de Deus em. Ó, esse grupo de pessoas salvas, redimidas pelo Senhor Jesus Cristo, vai ter vida de qualquer jeito? Não, não vai não. Vai ter uma vida dedicada a Ele, santificada a Ele. E os ajuntamentos deles são todos conforme a instrução da palavra de Deus. Então, no final da minha fala, das minhas palavras aqui, eu quero deixar um incentivo para vocês. Um incentivo. Um incentivo simples, bem simples. Você pega esse livro aqui, ó, e leia esse livro. Muito. Leia com esforço, com dedicação. O Espírito Santo de Deus que habita naquele que creu é o único que vai capacitar a pessoa a entender. Deixa eu falar para você não ver que eu estou falando de mim. Olha, nós não recebemos o Espírito do mundo,
mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Gratuitamente por Deus. Certo? As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Aquele que é salvo e tem o Espírito Santo de Deus em si mesmo, como algo colocado por Deus lá, ele pode entender. Então leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, com toda a sinceridade do coração, nas suas orações. Peça para o Senhor assim: Senhor, eu estou lendo esse pedaço aqui, mas eu não estou conseguindo entender. O Senhor me ajuda a entender? O Senhor me ajuda? Ele vai ajudar. Você vai entender. E a coisa mais importante é obedecer. Obedecer à palavra de Deus. Então, que o Senhor nos ajude na sua graça. Que o Senhor nos fortaleça. Ajude vocês aqui, dando sabedoria, capacidade para continuar pregando o evangelho puro e simples, ajudando as pessoas de São Gabriel, das comunidades vizinhas aqui, a conhecer o Senhor Jesus como Salvador e estarem todos agregados somente ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão. Oh, desculpa. Obrigado, irmão. Amém.